Para a aula de hoje, vamos utilizar um barroco natural, este aqui é o número 6. Vou utilizar o barroco premium, esta é a cor cobre, número 9881. Uma agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura para arremates. Então, vamos lá? Dar início com 51 correntinhas e vamos voltar trabalhando aqui na quinta correntinha, na quinta contar da agulha. Então, dá a laçadinha e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada correntinha. Então, vai trabalhando pontinho sobre pontinho sem pular nenhum, certo? Então, vou concluir essa carreira de pontos altos, trabalhando pontos altos até o final da correntinha, no total 48 pontos altos iguais a esse. Bom, pessoal, concluindo a carreira de pontos altos, vai ficar dessa forma, com 48 pontinhos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vira do avesso, vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos trabalhar mais 4 pontos altos, contando com a correntinha 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vai ficar assim. Agora, vamos trabalhar 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos de base, no terceiro, um ponto alto. E vai ficar dessa forma. Vamos trabalhar dessa forma por 13 quadradinhos. Então, vamos fazer 13 quadradinhos. E vai sobrar 5 pontinhos aqui no final, que são os 5 pontos altos, igual aqui do início. Então, eu vou fazer os 13 quadradinhos e volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz os 13 quadradinhos e vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer os 5 pontos altos. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar dessa forma. Esses 5 pontinhos altos, tanto no final quanto no início da carreira, nós vamos fazer por todo o tapete, tá, pessoal? Então, vamos virar para o direito novamente, sobe 3 correntinhas e vamos trabalhar os 5 pontinhos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar assim. Agora, vamos começar o desenho do nosso tapete. Então, a primeira carreira, vamos fazer 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Vai ficar dessa forma. Essa carreira, vamos fazer um quadradinho, 3 quadradinhos de ponto alto. Um quadradinho, 3 quadradinhos de ponto alto, certo? Então, fizemos um quadradinho, aqui vamos fazer ponto alto. Dentro do quadradinho, 2 pontos altos e um sobre o ponto alto de base. Novamente, 2 pontos altos dentro do quadradinho e um sobre o ponto de base. E novamente, 2 pontos altos dentro do quadradinho e finaliza com um sobre o ponto alto de base. No total, 10 pontinhos altos. 2 correntinhas, pulo o quadradinho e vamos fazer mais 10 pontos altos, certo? Então, vamos repetir essa sequência mais 2 vezes. Chegando aqui no final, 5 pontos altos, certo? Então, vou finalizar essa carreira e volto aqui para mostrar para vocês a continuação. Bom, pessoal, concluindo a carreira, vai ficar dessa forma. Então, é um quadradinho, 10 pontos altos. Um quadradinho, 10 pontos altos.
Chegando aqui no final, 5 pontos altos. Então, vamos para a próxima carreira. Essa carreira vamos iniciar com as 3 correntinhas e fazer mais os 4 pontos altos, dando um total de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Fazer 2 correntinhas, vamos vir aqui em cima dos pontos altos, vamos fazer 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. Vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos fazer o espacinho do nosso desenho. Então, aqui serão 2 correntinhas, vamos pular 2 pontinhos de base e vamos fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vai ficar dessa forma. Vamos fazer aqui o espacinho entre um desenho e outro, as 2 correntinhas. E vamos iniciar o próximo desenho, 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, o espacinho, 2 correntinhas. Pula 2 pontinhos de base e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E vai ficando dessa forma. Então, nós vamos repetir essa sequência de 4 pontos altos, um espacinho mais 4 pontos altos, em cima desses pontos altos também. Aqui no final, vamos fazer o espacinho e 5 pontos altos. Então, vou concluir a carreira e volto aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, concluir a carreira vai ficar dessa forma. Então, serão 4 pontos altos, um espacinho, 4 pontos altos, um espacinho, até o final da carreira. A próxima carreira nós vamos trabalhar igual essa carreira aqui. Será um espacinho, 10 pontos altos, um espacinho, 10 pontos altos. Então, vamos fazer. Então, vamos iniciar com as 3 correntinhas. Trabalhar aqui os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vamos fazer o espacinho, 2 correntinhas, e aqui vamos trabalhar os 10 pontos altos. É um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui teremos 4 pontinhos. Aqui no espacinho, vamos fazer 2 pontos altos. E aqui mais 4 pontinhos, totalizando 10 pontos altos. Certo, pessoal? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final. Um espacinho, 10 pontos altos. E finaliza aqui com 5 pontinhos. Vou concluir a carreira e volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos trabalhar repetindo essas 4 carreiras, até dar o tamanho desejado. Então, vou repetir esse desenho 7 vezes. Então, vou fazer uma carreira apenas de quadradinhos, uma carreira com um quadradinho e 3 bloquinhos com pontos altos, repetindo a sequência. Uma carreira com um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho. E outra carreira com um quadradinho, dei 3 bloquinhos de pontos altos, um quadradinho, 3 bloquinhos de pontos altos e assim por diante. Caso você queira aumentar a largura do tapete, é só aumentar a cada 12 correntinhas. Então, a cada 12 correntinhas vai dar esse desenho.
vai aumentar em mais ou menos 7 centímetros o seu tapete. Então, cada repetição, você vai aumentar mais ou menos 7 centímetros o tapete. No total, 12 correntinhas. No comprimento, vai ter que repetir esta sequência das 4 carreiras para que o desenho não fique pela metade. Então, vou trabalhar repetindo essas 4 carreiras até completar os 7 desenhos. Então, eu volto a mostrar para vocês como que finaliza o tapete para dar início ao acabamento. Então, pessoal, aqui eu trabalhei 7 vezes o desenho e vai ficar desta forma. Caso você queira o tapete maior, é só repetir o desenho mais vezes. Lembrando que o acabamento, ele não dá certinho, tá, pessoal? Pode ser que você tenha que pular alguns pontos a mais ou a menos. Ele não vai interferir no resultado final do tapete. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a base do tapete. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras igual que no início. Uma será apenas com os quadradinhos e a outra com pontos altos. Aqui do quadradinho, nós vamos iniciar com 3 correntes. E aqui nos pontos altos iniciais, nós vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. No total, 5 pontos altos. Desta forma. Aqui nós vamos trabalhar 2 correntes da laçada, um ponto alto. 2 correntes da laçada, pula 2 pontos de base, um ponto alto. 2 correntes da laçada, pula 2 pontos de base, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar com quadradinhos de 2 correntes e um ponto alto, até chegar aqui no último quadradinho. No total, teremos 13 quadradinhos iguais a esse. E para finalizar a carreira, vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, igual aqui no início. No total, teremos 5 pontos altos aqui no final. Então, vou finalizar essa carreira e volto a mostrar para vocês a próxima carreira do tapete. Então, pessoal, eu finalizei a carreira. No total, fiz 13 espacinhos e finalizei com os 5 pontos altos. A próxima carreira, nós teremos apenas pontos altos. Então, inicia com as 3 correntes e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, trabalhei os 5 pontos em cima dos 5 pontos altos de base. E aqui nas correntinhas, teremos 2 pontos altos em cima das 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base e 2 pontos na correntinha. 1, 2. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, em cima da correntinha, teremos 2 pontos altos, em cima do ponto alto, um ponto alto. Trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base até o final da carreira. Então, vou concluir esta carreira até o último pontinho e volto a mostrar para vocês como será o acabamento do tapete. Aqui eu terminei minha carreira e vai ficar desta forma. Então, a base do tapete está concluída. Agora, nós vamos dar início ao contorno para fazer o acabamento. Então, vou iniciar com uma corrente e agora nós vamos trabalhar aqui na lateral. Em cada carreira dessa, nós vamos colocar 2 pontos baixos aqui no ponto inicial. Então, vem no primeiro pontinho, 2 pontos baixos. Vem no próximo, 2 pontos baixos. E assim nós vamos trabalhar por toda a lateral do nosso tapete. 2 pontos baixos para cada carreira de base. Então, vou trabalhar dessa forma, fazendo 2 pontinhos para cada carreira do nosso tapete, até chegar aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto para explicar o cantinho. Agora, chegamos aqui no cantinho. Então, vamos vir em cima do ponto inicial, introduzir a agulha. Faz um ponto baixo, uma corrente de espaço e mais um ponto baixo. Desta forma.
E aqui em cima dos pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, desta forma. Então, será um pontinho baixo em cima de cada ponto de base. E eu volto para mostrar para vocês como será trabalhado aqui a parte dos pontos altos do nosso tapete. Aqui eu trabalhei toda a minha lateral, 2 pontos baixos para cada carreira. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. Para cada carreira de base aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cima do último pontinho da carreira. Nos cantinhos, nós vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, esse cantinho nós vamos repetir nos 4 cantos do tapete. E aqui em cima dos pontos altos de base, tanto desse lado quanto aqui do outro, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, eu trabalhei toda a volta do tapete com pontos baixos, agora vamos finalizar a carreira. Aqui eu vou fazer uma corrente de espaço e fechar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Desta forma. Feito ponto baixíssimo, vamos cortar o fio para fazer o arremate. Cortei meu fiozinho, vou puxar ele para frente. E aqui eu divido em 2. 3 fiozinhos para cada lado, já que nós estamos trabalhando com o fio 6. Vou introduzir a agulha um pontinho ao lado, puxei para trás. Aqui, eu vou dar 2 nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, agora, nós vamos para a próxima carreira. Essa carreira, nós vamos trabalhar com o fio cobre. Então, eu vou dar início bem no cantinho, em cima da correntinha. Vou introduzir pegando aqui apenas na alcinha de trás. O cantinho será igual da carreira anterior. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás, para que fique o detalhezinho na frente do tapete. Então, será um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E nos cantinhos teremos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo em cima da correntinha. Então, vou trabalhar desta forma até o final da carreira e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta do meu trabalho, um ponto baixo para cada ponto de base e no cantinho um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Repeti até o final da carreira. Aqui, para finalizar a carreira, eu vou introduzir a agulha no ponto baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Da laçada, esse mesmo fiozinho puxa por dentro, formando ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa para frente. Aqui, nós vamos dividir em 2. Vem um pontinho ao lado, puxo o fiozinho para trás. E aqui eu vou dar 2 nozinhos. Então, é só esconder o fio por baixo dos pontos de base. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira igual a essa, só que na cor natural. Então, vamos lá? Então, vou dar início aqui no cantinho, igual da carreira anterior. Introduzir a agulha aqui na correntinha. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Desta forma. E agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base, exatamente igual à carreira anterior. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base e nos cantinhos teremos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Trabalha até o final da carreira, finaliza com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial e arremata o fio igual da carreira anterior. Então, eu volto para mostrar a próxima carreira para vocês.
Aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Então, essa carreira é exatamente igual à anterior. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E no cantinho, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Faz o ponto baixíssimo, puxa o fio para frente, divide em dois, passa um fiozinho pelo ponto do lado e dá 2 nozinhos. O arremate igual fizemos na carreira anterior. Agora vamos para a próxima carreira do nosso acabamento. Essa carreira nós vamos trabalhar com o fio cobre. Então, vou iniciar aqui no cantinho. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo, 2 correntes. 1, 2, formando o ponto inicial. Aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. Totalizando 3 pontos. 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos, formando o cantinho. 1, 2, 3. Uma corrente, 2 laçadas na agulha. Pulo o primeiro pontinho, vem no segundo, pegando aqui na carreira cobre, desta forma. Então, vamos pular um pontinho da carreira cobre e vem no próximo. Introduz a agulha e agora tira de 2 em 2 para formar o ponto alto duplo. Desta forma. Uma corrente, dá a laçada na agulha. Pula um ponto de base, vem no próximo. Aqui vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, 2 laçadas na agulha. Pula um ponto de base, vem no próximo, pegando aqui na carreira cobre. Tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Uma corrente, dá a laçada. Pula um ponto de base, vem no próximo, pegando agora na carreira cru, apenas na alça de trás. 3 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta do nosso tapete. As laterais, teremos 3 pontos altos, uma corrente, pular um ponto de base, um ponto alto duplo, pegando na carreira cobre. Uma corrente, pula um ponto de base, 3 pontos altos. E aqui no cantinho teremos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Pula um ponto de base, ponto alto duplo. Então, todos os cantinhos serão iguais a esse. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. As laterais igual a esse. 3 pontos altos, uma corrente, ponto alto duplo. Então, vou repetir esta sequência por toda a volta do meu tapete. Pode ser que não dê certinho os pontos. Então, no finalzinho, às vezes, de uma das laterais, tem que pular um ponto a mais ou a menos. Isso é normal. Caso aconteça isso, é só pular um pontinho a mais, um pontinho a menos e distribuir o tanto de pontos que sobrou entre os bloquinhos. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e volto para finalizar a carreira com vocês. Então, aqui eu trabalhei a volta inteira do tapete e vai ficar desta forma. Lembrando que o cantinho são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Na lateral, 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto duplo, 3 pontos altos. Sempre pulando um ponto de base. Aqui no comprimento do tapete, sobrou 3 pontinhos. O que eu fiz? Eu dividi aqui, pulei um aqui no começo, um pontinho a mais, um no meio e um no final. Então, vai ter aqui 3 bloquinhos que eu pulei um ponto a mais. Então, pode fazer essa adaptação que não dá diferença no tapete. E aqui, eu pulei um pontinho a menos aqui no finalzinho. Então, aqui eu fiz tudo normal e no final pulei um ponto a menos porque faltou um pontinho. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima.
Então, para finalizar, eu vou vir na correntinha inicial, introduzir a agulha, puxar o fiozinho, e esse fiozinho eu vou puxar por dentro da laçada, formando o ponto baixíssimo. Aqui eu vou iniciar com 3 correntes, e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. No total, 3 pontos. Desta forma. Agora eu vou trabalhar o cantinho. Aqui será com o ponto puff. Então, dá a laçada, introduz a agulha, puxa, deixa na agulha. Dá a laçada, introduz, puxou, deixou na agulha. E o terceiro, deixou na agulha. Então, são 3 laçadas no mesmo ponto de base. Dou a laçada, puxo todos e deixo os 2 últimos na agulha. E aqui eu fecho o ponto. Formou o ponto puff. Vamos fazer 2 correntes de espaço, da laçada. Aqui no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto puff para formar o cantinho. Então, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Tirou tudo, deixou os 2 últimos, fechou o pontinho. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, totalizando 3 pontos altos. Então, o cantinho vai ficar assim: 3 pontos altos, um ponto puff, 2 correntes, um ponto puff, 3 pontos altos. Nós vamos fazer igual o cantinho em cima aqui do ponto alto duplo. Então, dá a laçada, introduz aqui em cima do ponto, 1, 2, 3. Tirou todos, fechou o ponto, 2 correntes. Novamente, dá a laçada, introduz no mesmo ponto de base, 1, 2, 3. Tirou todos, fechou o ponto. Então, em cima de cada ponto alto duplo, teremos um ponto puff, 2 correntes e um ponto puff. E em cima de cada ponto alto de base, teremos um ponto alto, sempre pegando pela alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos fazer esta sequência por toda a volta da nossa carreira. 3 pontos altos, um ponto puff, 2 correntes, um ponto puff. 3 pontos altos. Repete toda a volta da carreira, e então eu volto para finalizar a carreira com vocês. Eu trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Lembrando que são 3 pontos altos, um ponto puff com 3 laçadas em cima do ponto alto duplo, 2 correntes e um outro ponto puff em cima do ponto alto duplo. No cantinho, teremos os 3 pontos altos em cima dos 3 pontos de base. E aqui nas 2 correntinhas do cantinho, um ponto puff, 2 correntes e um ponto puff. Então, eu repeti essa sequência por toda a volta da minha carreira. Para finalizar a carreira, eu vou vir aqui em cima da terceira corrente inicial, introduzir a agulha, puxar o fiozinho, esse mesmo fio puxo por dentro da laçada, formei o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até que o próximo pontinho, desta forma. Uma corrente, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui no cantinho. Dá a laçada, introduz aqui no cantinho, e aqui vamos fazer um ponto puff com as 3 laçadinhas. Tira todos, fechou o ponto. 3 correntes, volta aqui em cima do pontinho que fechamos o ponto puff, puxa o fiozinho, esse mesmo fio puxa por dentro da laçada. Fez o ponto baixíssimo, formou o picô. Aqui no cantinho nós vamos fazer 6 pontos puffs separados por 5 picôs.
Então, aqui o segundo ponto puff das 3 laçadinhas. Tira todos, fechou o ponto. 3 correntes, volta em cima do ponto puff, faz o ponto baixíssimo, formou o picô. Então, nós vamos trabalhar aqui no cantinho até completar os 6 pontos puffs. Vou fazer os 6 pontinhos e volto a mostrar para vocês a continuação. Aqui eu trabalhei os 6 pontos puffs com os 5 picôs e vai ficar desta forma. Vou vir aqui no pontinho central dos meus 3 pontos altos e fazer um ponto baixo. Aqui, fechou o cantinho. Então, os 4 cantinhos serão dessa forma, com 6 pontos puffs separados por 5 picôs. E aqui, no nosso lequezinho da lateral, serão apenas 4 pontos puffs. Então, dá a laçada, introduz, vai deixando na agulha, no total 3 laçadinhas por ponto puff, tirou todos, fechou o ponto. Sobe as 3 correntes, volta em cima do ponto puff, um ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer mais um ponto puff com 3 laçadas, 1, 2, 3. Tirou todos, fechou o ponto. 3 correntes, volta em cima do pontinho com ponto baixíssimo, formou o picô. O terceiro ponto puff, 2, 3 laçadas, fechou, novo picô. 3 correntes, volta em cima do ponto puff, faz o ponto baixíssimo, formou o terceiro picô e finaliza com o último ponto puff. As 3 laçadinhas, fechou o ponto. Então, na lateral do tapete, teremos 4 pontos puffs separados por 3 picôs. Vem em cima aqui dos 3 pontos altos, no ponto central, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Na lateral, em cima de cada lequezinho, teremos 4 pontos puffs separados por 3 picôs. E nos cantinhos, 6 pontos puffs separados por 5 picôs. Então, vou trabalhar até o final da carreira e volto para finalizar a carreira com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta do meu tapete e ficou desta forma. Fica lindo, não é mesmo? Esse acabamento é super delicado. Então, lembrando que aqui no cantinho são 6 pontos puffs e 5 picôs. E nas laterais, 4 pontos puffs e 3 picôs. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês para finalizar o tapete. Então, aqui eu terminei nos 4 pontos puffs com 3 picôs. Vou vir aqui em cima do nosso pontinho baixo inicial e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxei o fio, o mesmo fio eu puxo por dentro da laçada. Aqui, nós vamos cortar o fiozinho. Puxou todo o fio para frente. Vamos dividir o fio em 2. Passar um fiozinho pela lateral. E aqui nós vamos dar 2 nozinhos. E então, esconder o fio por baixo dos pontos de base. Como de costume, eu vou deixar as fotos do tapete aqui no finalzinho do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. E qualquer dúvida referente ao nosso tapete, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que é possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal!